pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Arduino. E nessa videoaula nós vamos aprender a diferença entre corrente elétrica, tensão e resistência. Bem, no exemplo nós temos um fio onde cada extremidade possui um potencial elétrico. De um lado nós temos 15 volts e do outro lado nós temos 5 volts. A diferença do potencial elétrico nos dois pontos é chamada de tensão e é medida em volts. Ela determina a força com que os elétrons vão se mover em uma direção. E sempre o ponto com maior potencial, do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Quanto maior a diferença de potencial que eu tiver entre os dois pontos do fio, maior vai ser a corrente. Mas o que é corrente, né? Uma corrente elétrica ela pode ser definida como uma quantidade de elétrons que passam no fio por unidade de tempo e ela é medida em ampere. Assim, quanto maior a diferença de potencial que a gente tiver de um lado e do outro, do ponto e do outro do fio, maior vai ser a corrente e, consequentemente, maior vai ser a quantidade de elétrons que a gente vai ter circulando no fio. Bem, outra grandeza importante da elétrica é a resistência, que pode ser definida como um local onde os elétrons têm mais dificuldade em passar, ou seja, ela limita a corrente, conforme a gente pode ver na imagem. A resistência pode ser representada de duas formas, uma no padrão americano e outra no padrão europeu. No padrão americano ela é tipo uma serpentina, né? Toda riscadinha, enquanto no padrão europeu ela é representada por um retângulo. Bem, mas para que serve a resistência, né? Ela serve para limitar a corrente em um ponto do circuito e o que permite a gente instalar um determinado componente que exija uma corrente específica, né? De acordo com as especificações do fabricante. Bem, em resumo, num circuito nós teremos uma diferença de potencial elétrico medido em volts que pode ser gerado por uma bateria e essa diferença de potencial faz com que os elétrons se movam gerando uma corrente elétrica I, que é limitada por uma resistência R, como a gente pode ver no circuito de exemplo. Existe uma relação linear entre a corrente e a diferença de tensão e a resistência, que é conhecida como lei de Ohm, e é útil para calcular qual resistor que nós vamos ter que utilizar de acordo com as especificações do componente que a gente está utilizando e a tensão que está rodando no circuito. Nós vamos estudar a lei de Ohm na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Um forte abraço!